E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta aí com 0659 AM e a gente vai falar um pouquinho a respeito das leis. Quais leis? As leis que geram prosperidade, leis bíblicas, né? Que geram prosperidade para a vida de cada um de nós. A gente esteve aí falando sobre os pecados, né? O que é pecado dentro dessa prosperidade bíblica, ou prosperidade bíblica não, dentro dessa teoria e teologia da prosperidade. Então a gente falou a respeito dos pecados e agora a gente começa a falar sobre o que verdadeiramente me leva a ser próspero, né? A gente falou o que é prosperidade verdadeiramente, né? O que é prosperidade? É ser produtivo, né? E falamos também sobre a lei da prosperidade, né? A teologia da prosperidade, e falamos um pouco sobre a teologia da miséria, né? E o que vem a ser verdadeiramente bíblico e o que vem a ser palavras humanas, né? E a importância de entender o que é prosperidade, né? E como a gente alcança isso de maneira correta, de maneira bíblica mesmo. É isso, bíblica, de maneira bíblica. Então a gente começa agora falando sobre as leis, né? Para alcançar aí essa prosperidade bíblica. Como é que a gente faz, o que o Senhor Deus nos orienta e o que é importante pensar dia a dia, né? O que é importante levar para o nosso dia a dia, para as nossas 24 horas com Deus. Entender o que é importante verdadeiramente dentro desse padrão aí de prosperidade. A prosperidade não é riqueza, não é ser rico. Tem muito rico que não é próspero, tem muito pobre que é próspero, né? Digamos assim. Mas prosperidade é produtividade. Produtividade. É você verdadeiramente se colocar na posição de servo de Deus aí. E deixa eu silenciar, né? Que eu esqueci de silenciar. É você se colocar aí na posição de servo de Deus. Primeiro que prosperidade, a gente precisa pensar dentro do projeto bíblico aí. A gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Então, prosperidade vem também do pensar no outro, né? É ser produtivo para o outro também. Então, existem vários fatores aí com relação à prosperidade, que se você não participou, que se você está curioso, se você não está entendendo, você vai ter que pegar aí o 0659 3.0 lá no YouTube, ou lá no YouTube, que tá no YouTube os vídeos, e dá uma revisada aí, porque a gente precisa avançar. Então, vamos que vamos. Hoje a gente vai falar sobre uma lei que é chamada sabedoria, ou a lei de aproveitar a oportunidade que Deus dá. Queria começar lendo a palavra de Deus lá em Mateus 5:44, que fala assim: Vosso Pai que está no céu, faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, né? Então, é importante a gente entender aí, começar já entendendo que o sol nasce para todos e a chuva cai para todos. Então, não é porque eu sou evangélica ou porque eu ando no caminho do Senhor que não vai chover para mim, ou que não vai nascer o sol para queimar aí de repente a minha horta, né? Vai sim. Eu vou passar tanto como pela bonância como pela atribulação. E o injusto, né?
aquela pessoa que Deus considera injusta, que é ímpia, também vai chover e também vai fazer sol na horta dessa pessoa. Então, independente disso, a palavra fala o seguinte, que a oportunidade, né, a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de vida é para todo mundo. Deus dá oportunidade para todo mundo. Agora, não é todo mundo que aproveita essa oportunidade que Deus dá. Muitas pessoas na trajetória da vida, no caminho da vida, conseguem enxergar essa oportunidade e outras pessoas passam por ela sem nem saber que eram oportunidades, infelizmente. Se a gente trouxer isso para dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, a gente percebe, pensar em vida espiritual, não em vida material. A gente percebe isso claramente com o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, antes, né, vamos voltar antes de Jesus Cristo. O Senhor deu oportunidade para o povo de Israel. Se você parar para pensar, na verdade, o povo de Deus somos todos nós, desde o Éden. Porque o Senhor criou o homem e a mulher, né, Adão e Eva, e deles o Senhor formou aí, constituiu aí o povo dele, né? Então Adão e Eva são pais de todas as nações, então peraí. Então todo mundo é Israel. Só que o povo se afastou da presença do Senhor. Alguns povos foram adorar outros deuses, alguns povos foram viver outras histórias e assim sucessivamente. E aí o Senhor suscitou aí de Abraão, né, Israel de Deus. E Abraão, ele obedeceu a palavra do Senhor e a partir dali aquele povo, dentro de um povo maior, Israel, começou a caminhar no caminho do Senhor. Mas era para todo mundo. Não foi porque Deus escolheu só a Israel. Foi porque Israel escolheu a Deus. E aí Israel começa a caminhar ali na presença do Senhor, começa a ter essa prosperidade dentro do projeto da palavra de Deus. E você vê Israel se afastar do Senhor, né? Eles vão para o Egito ali, ainda dentro da palavra de Deus, mesmo dentro do Egito eles serviam a Deus e depois eles começam a se contaminar com isso e deixam de ser prósperos e passam a ser escravos. E aí o Senhor vem, liberta Israel, leva para Canaã de volta e suscita deles novamente um povo que cresce, que desenvolve, que volta a ser próspero. Israel se afasta da presença do Senhor novamente. E aí o Senhor vai lá. Perdão. E aí o Senhor vai lá e tira de novo Israel do exílio babilônico e faz deles um povo próspero. E assim ele vai fazendo durante toda a vida de Israel, até a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem, ele prega para as almas, ele prega para as pessoas, e alguns aproveitam essa oportunidade e outros continuam vivendo aí o que acreditam que é o correto e se afastam da palavra de Deus, se afastam do caminho do Senhor. Então, dentro desse contexto histórico aí, bíblico, a gente percebe que, na verdade, todos têm essa oportunidade. Todos têm oportunidade de crescimento, todos têm... Seja bem-vindo, P. Silva, seja bem-vindo, Nostradamus, que Deus abençoe e guarde vocês aí. Então, a gente vê esse crescimento, esse desenvolvimento dessas pessoas, esse trabalho aí, e mesmo assim, as pessoas se afastam da presença do Senhor. Então, falando sobre financeiramente, sobre prosperidade física, né, digamos assim,
a oportunidade também vem para todo mundo, né? Chove na horta de todo mundo. Mas as pessoas não conseguem, muitas vezes, enxergar essa oportunidade. Seja bem-vinda, Ariane, seja bem-vindo, André, que Deus abençoe. Então, as pessoas não conseguem enxergar essa oportunidade, né? Elas estão cegas. A palavra de Deus fala isso, que o Deus desse século cegou a humanidade. Mas elas são iguais. Não significa que teremos, é muita hipocrisia a gente falar assim, nós temos as mesmas oportunidades, todo mundo tem a mesma oportunidade. Não. Até porque a oportunidade que você precisa não é a oportunidade que eu preciso. Então, eu não tenho a mesma oportunidade que você tem. Mas todos temos oportunidades, aquela que condiz com o que eu preciso, o que condiz com o caminho que eu preciso trilhar, entendeu? Então, todos têm oportunidade, mas não são iguais, né? A gente não pode simplesmente achar que Deus vai pegar a gente no colo e colocar a gente em cima de um pedestal, em cima de poder, de glória, sem fazer nada para conquistar isso. A gente precisa trabalhar. Você vê dentro da palavra de Deus que o Senhor não chama ninguém que não estava trabalhando. Ele não chama ninguém que não estava trabalhando. Quando o Senhor chamou Davi para ser rei, Davi estava trabalhando ali, apacentando as ovelhas de seu pai. Seja bem-vinda, Nena, que Deus abençoe. Então, ele estava ali apacentando. Os irmãos que não estavam ali apacentando as ovelhas de seu pai, que estavam ali se exibindo para Samuel, não foram chamados para ser rei. Então, o Senhor chama aquele que está trabalhando, aquele que se posiciona, né? Agora, a escolha, né? A oportunidade vem de Deus, mas a escolha vem do homem. O homem escolhe pelo seu livre arbítrio o que ele vai fazer e o que ele não vai fazer. Tem até um filme que fala aí sobre a procura da felicidade, e a gente vê, e é um filme que retrata a vida de um homem real, aconteceu verdadeiramente. Você vê aí o Chris, eu vou chamar de Chris, olha a intimidade, né? Ele busca, dentro do contexto histórico dele aí, ele busca, dentro do que ele tem, uma oportunidade de crescimento profissional, de crescimento financeiro, para dar ao filho dele, para dar à família dele. Oi, Marcelo, seja bem-vindo, Deus abençoe. Para dar à família dele o quê? O melhor. E ele desenvolve isso, ele corre atrás disso, mas para isso ele precisa dormir em abrigos, ele chega a dormir no metrô, né? No banheiro da estação do metrô. Ele passa fome para que o filho dele se alimente. Então ele verdadeiramente, ele labuta, ele trabalha para conquistar, para alcançar esse objetivo, né? E ele tem uma oportunidade que muitos diriam não. Por quê? Porque ele está ali com o filho dele, desempregado, sem a esposa, sem uma casa, completamente endividado, precisa suster sua família, e a oportunidade é trabalhar de graça por um período, e que se ele for o melhor, ele será chamado para trabalhar na empresa ganhando um salário, mas se não, ele não ganha nada, nem prolabore pelas vendas, nem comissão pelas vendas que ele efetuar. E ele dá a cara para bater e diz, vamos, porque é a oportunidade que veio à minha porta, é a oportunidade que eu preciso, e eu vou trabalhar em cima dela.
E daí você vê ele correndo atrás de vender o scanner, né? Que ele tem. E estudar na madrugada, cuidar do filho, né? Pois é, e é negro, né? É um posicionamento aí de um homem nos Estados Unidos, onde o racismo é muito forte, infelizmente, e ele alcança isso. Então, não é a cor da sua pele, não é o quanto você tem no bolso, mas sim o quanto você está disposto a aproveitar essa oportunidade, né? Então, o que conta, na verdade, não é a quantidade de chances ou de oportunidades que você teve na vida, mas sim qual delas você aproveitou e qual você jogou no lixo. O que conta, na verdade, é isso. Então, a gente reclama muito a respeito da nossa realidade. Eu não vou lembrar o nome do rapaz, mas eu estava vendo um vídeo esses dias de um coach, ele é negro, e ele estava comentando sobre isso, que as pessoas começaram a atacar ele na rede social porque dentro do projeto que ele fez, as pessoas escolhidas eram brancas, né? E aí ele falou assim, o negro tá dando oportunidade só pro branco. E ele falou assim, eu nunca coloquei dentro do meu da classificação para escolher as pessoas as quais eu iria trabalhar com elas, a cor. Eu coloquei a qualidade, eu coloquei aqueles que verdadeiramente alcançassem o objetivo. E os brancos que estavam aqui alcançaram esse objetivo, lutaram para desenvolver isso, e foram eles que chegaram e alcançaram, e são eles que serão trabalhados. Agora, as pessoas estão olhando para a cor da pele daqueles que alcançaram o objetivo, mas estão esquecendo de olhar a cor da pele daquele que produziu, aquele que está na liderança. E ao invés deles falarem assim, fantástico, você tá aí crescendo, tá desenvolvendo, é o líder. Elas estão olhando a cor da pele de quem na cabeça delas ele como é que se diz? Ele passou a mão na cabeça, ele acolheu, quando na verdade foram pessoas que só aproveitaram a oportunidade. Pena que aqueles que estavam reclamando não estavam olhando para onde eles erraram, mas sim porque que eles não foram dignos de pena por conta da cor da pele. Você quer ser digno de pena ou você quer ser digno de sucesso? Você tá lá porque as pessoas têm pena de você ou você tá lá porque você verdadeiramente alcançou o seu objetivo, alcançou o seu sucesso? O Chris, negro, pobre, nos Estados Unidos, alcançou o sucesso porque ele é um homem muito inteligente, ele aproveitou a oportunidade que lhe foi dada e conquistou através do trabalho dele, e não porque ele era negro ou branco. Então não interessa. Tem muito racismo? Tem. Infelizmente tem. Mas o que a gente vai fazer com isso? Né? Então não adianta a gente ficar reclamando aí. O que a gente precisa é se esforçar. A palavra de Deus diz isso. Ela fala assim, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Está lá em Eclesiastes 9:2. Né? Então, a oportunidade é para todo mundo, né? Na vida a gente precisa ser surpreendentemente aquele que se destaca, aquele que quer ser o melhor, né? Aquele que faz verdadeiramente para Deus. Não faz só para o homem, não faz só para si mesmo, né? Ele faz para Deus, porque não o mais forte vence, o mais rico vence,
o mais inteligente é que enriquece, né? O rei Salomão fala assim: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Eclesiastes 9:11. Então, Salomão está dizendo aí: eu aprendi que a oportunidade, né, o trabalho, o desenvolvimento é para todo mundo. Então, não é só para o sábio, não é só para o rico, não é só para o entendido, não é só para o forte, né? É para aqueles que verdadeiramente se disponibilizam, aqueles que se posicionam, aqueles que buscam, que aceitam a oportunidade, que trabalham em volta dela, né? Então, a gente não pode ficar avaliando se isso é justo, se não é justo, se eu preciso entender, se eu não preciso entender, qual é a implicação prática nisso, qual é... Não. Para vencer a corrida, para vencer, eu preciso correr. Eu preciso correr. Para chegar em algum lugar, eu preciso sair do lugar onde eu estou, né? Para aproveitar a oportunidade, eu preciso agarrá-la. Jesus, ele fala assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e descreveu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mateus 7:24-27. Então, Deus está falando assim, que o rio, o vento, a chuva, o problema, a tribulação, a fome, a sede, a dificuldade, o medo, ele vem para todo mundo, Mas quem vence é aquele que se mantém firme na rocha. Ele está falando de maneira espiritual, ele está falando aí das pessoas que estão buscando a Deus, né, que estão firmes em Jesus Cristo. Mas ele não está falando só disso, ele está falando sobre tribulação, aquele que se mantém firme, aquele que não desiste, aquele que tem coragem, aquele que se posiciona, esse vence, né? Esse vence. Agora, aquele que não se mantém firme, aquele que não sabe nem aonde estão os seus fundamentos, a primeira chuva que vem derruba, né? Então a chuva vem para todo mundo, Ele fala que a palavra de Deus, né, fala que sobre a lei da semeadura também, que afirma que nós colhemos o que plantamos. A gente fala muito sobre isso, né? Que o que a gente investe é aquilo que a gente vai receber de volta. O Marcelo até colocou uma vez, não é tudo que a gente planta que a gente colhe, né? A gente pode aí colher o que o outro plantou, mas a gente só colhe o que o outro plantou se a gente plantar amor, se a gente plantar amizade, se a gente plantar obediência, né? Cumplicidade, porque eu não vou poder colher da horta do meu vizinho
ou da tâmara que meu avô plantou, se eu não tiver com ele, se eu não tiver em amizade com ele, em amor com ele, em cuidado com ele, porque ele não vai me permitir ali adentrar também no terreno dele, né? Então, de alguma forma, eu estou colhendo, na verdade, o que eu plantei também. Eu plantei o amor, eu plantei a amizade, eu plantei essa oportunidade de estar junto. E aí eu colho isso também. Seja bem-vinda, Thaisa, que Deus abençoe. Então é para todo mundo. Se eu planto, se eu trabalho, se eu aproveito o solo, se eu aproveito a semente, se eu aproveito, eu vou colher. Eu vou colher. Mas eu tenho que me manter firme, eu tenho que ser corajoso, eu não posso desistir, Salomão e Jesus, eles estão falando aí sobre crises, ele está falando sobre calamidade, e ele está dizendo que dentro dessa crise, dentro dessa calamidade, dentro desse problema que a gente vive, a gente precisa enxergar as oportunidades da vida. A gente precisa entender o que é bom para a gente verdadeiramente. Falando de negócio, vamos falar um pouquinho sobre negócio. Com certeza aquele homem que construiu a sua casa na rocha, algum dia ele viu a casa de alguém sendo derrubada na areia. Então ele olhou e disse assim, opa, peraí, deixa eu aprender com esse desafio aí. Vou construir na rocha, porque a areia não vai me dar sustentação. E, com certeza, ele, através da construção dele lá na rocha, ele ensinou muitas pessoas que a areia não é um bom lugar para se construir, né? Que a rocha é o melhor lugar. A gente precisa parar de olhar para a crise, a gente precisa parar de olhar para o problema, como crise, a gente precisa olhar como uma oportunidade. Eu comento isso, sempre quando eu falo sobre oportunidade, eu falo sobre isso, porque eu acho muito bacana. Seja bem-vinda, Tereza, Deus abençoe. Eu acho muito bacana esse posicionamento. A gente, indo para Brasília, tem um engarrafamento terrível de manhã. E às vezes acontece assim uns acidentes bem cabulosos. Uma vez a gente estava indo e eu não me lembro se fecharam a rua, eu não me lembro o que foi que aconteceu exatamente. Eu sei que ninguém passava. E tinha um rapaz com um carrinho de cachorro-quente, né? Ele tava indo com uma, eu não sei como é que chama, que fica atrás, como se fosse não era um truck, não. Mas enfim, era como se fosse para fazer uma barraquinha aí. E aí a gente tava no engarrafamento e nada de abrir, já tinha passado mais de 1 hora, tava eu e o Marcelo na época, 1 hora, 2 horas e nada de abrir o trânsito, e as pessoas começaram a voltar, algumas começaram a ficar mais desesperadas, enfim. E aí o que acontece? Ele pegou e abriu ali o carrinho dele e começou a vender o cachorro-quente dele. Era cachorro-quente e tinha uma outra coisa. Enfim, ele começou a vender ali. No meio do trânsito, ele começou a vender. Muita gente começou a falar assim, que absurdo, vai atrapalhar mais ainda o trânsito, como é que faz uma coisa dessa, que não sei o quê? E começou a reclamar. Mas aquele cara, ele olhou o trânsito, um monte de gente ali com fome, café da manhã, era 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e não vai abrir, não tenho como retornar, não vou perder o meu material. Então ele criou ali uma oportunidade, né?
Não, mas não fica agoniada não, meu amor. Dá tudo certo. Se não der para assistir agora, dá para assistir depois. Fica tranquila. Eu sei que você tá aí sempre com a gente, Tereza. Fica bem tranquila. E aí, o que acontece? Ele abriu ali o carrinho dele e começou a vender. E eu tenho certeza que ele teve um bom lucro ali. Muita gente comprou. Muita gente comprou. Eu não comprei porque eu não gosto de cachorro-quente. Desculpa, moço. Mas você vê o quanto é bacana ele não ficou chateado, aborrecido, magoado, ressentido, que ele iria perder ali a oportunidade de estar vendendo, não ia chegar no lugar onde ele queria chegar. Não. Ele disse, cara, já tô aqui mesmo. Vamos tentar. E saiu vendendo. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar para o problema e falar assim, caramba, olha o tanto de gente que tem nesse engarrafamento com fome. Abre aí o caminhão, vamos vender. Vamos vender, vamos vender, vamos vender. E é isso que Jesus está falando. Que a gente precisa olhar, não que o sol está nascendo para o meu vizinho, mas sim que ele nasce para mim também. Não olhar que está chovendo na horta do meu vizinho, mas que chove na minha horta também. E eu preciso aproveitar a oportunidade, né? Seja qual for, mesmo em meio ao problema, a gente tem que aproveitar a oportunidade e desenvolver ela para o nosso crescimento, para a nossa vida. Né? Algumas pessoas se preparam, outras não se preparam para lidar com surpresas da vida. Por exemplo, eu falei logo no início da live, para quem estava aí, que o sol, ele pode ser uma coisa boa na vida das pessoas e pode ser uma coisa ruim. A chuva pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. Eu preciso estar pronto para recebê-lo como coisa boa, mas eu também preciso estar pronto para caso ele se torne uma coisa ruim. Como assim? Por exemplo, eu tenho aí uma flor de maio, que olha, eu acho que já é a 3ª ou 4ª vez que eu a planto. Eu gosto de planta, gosto muito de planta. E eu não desisto dela, não desisto dela. Se eu molho demais, ela morre porque ela não gosta muito de água. Se eu molho pouco, ela seca porque ela precisa de água. E aí eu tenho que descobrir o quanto ela gosta de ser molhada, né? A flor de maio. E ela gosta do sol. Ela gosta muito do sol. E eu tenho uma flor de maio. E do lado da flor de maio, eu tenho uma brinco de princesa. Quando tá muito quente, muito, 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 muito quente, a flor de maio tá feliz. Mas a brinco de princesa não está. E quando tá muito chuvoso, a brinco de princesa está feliz. Mas a flor de maio não está. A questão é, as duas precisam de água e as duas precisam de sol. Mas cada uma precisa de uma forma diferente, de uma quantidade diferente. Né? Lembra que eu falei que a oportunidade é para todos, pode ser em quantidade diferente, né? Mas não importa a quantidade, importa o quanto você aproveita disso, né? Então, quando tá muito calor, eu preciso pegar a brinco de princesa e colocar ela aonde tem mais frio, aonde tem mais sombra, porque senão ela seca. Já a flor de maio, se tiver muito frio, eu preciso dar um jeito de aumentar o calor para ela, porque ela odeia frio. Mas eu não consigo ter duas estações dentro da minha casa. Eu não consigo ter 2 estações dentro da minha casa.
mas eu preciso tratar de maneira diferente cada uma delas. Então eu preciso estar preparado para entender que as pessoas são diferentes. Eu sou diferente do meu vizinho, eu sou diferente da Regiane, eu sou diferente da Tereza, eu sou diferente do Marcelo, do Sandro, sou diferente de cada um de vocês que está aí acompanhando, diferente, eu vou pegar o nome de todo mundo que eu gosto de falar, da Nana, diferente do André, né, da Ariane, eu sou diferente do P. Silva, do Nostradamus, cada um tem uma maneira diferente de enxergar as coisas. A questão é, se você é uma flor de maio, quando o sol vier, agarra ele. E se você é uma brinco de princesa, quando o sol vier, se esconde na sombra. O sol é o mesmo. A oportunidade é a mesma. A ação é diferente para cada um. O aproveitar a oportunidade é diferente para cada um. Então, eu preciso aprender a lidar com essa situação, a lidar com aquilo que vem para mim. As pessoas falam assim, a gente precisa merecer, né? A gente precisa... Cara, ninguém é merecedor de nada. Merecimento. Ninguém é merecedor de nada. Nada. Ninguém é merecedor. Mas nós precisamos fazer alguma coisa, sabe? A gente precisa... Tava travando? Oh, meu Deus, não me avisou. Mas agora vai, em nome de Jesus. Ainda tá travando? A gente precisa ser merecedor, a gente precisa fazer alguma coisa, mesmo não merecendo, sabe? Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso desenvolver a minha parte, né? Para que Deus possa me abençoar. Eu preciso ir para a sombra. Eu preciso ir para a sombra se está muito sol. Mas se eu preciso de sol, então eu preciso sair da sombra. Eu preciso sair da sombra e ir para o sol. Então, a atitude, a ação é minha. A ação é minha. A oportunidade vem. Agora, a ação para a oportunidade é minha. Sou eu quem faço. Lá no começo do século, eu vou dar um exemplo, né, de vida real, porque eu gosto de dar exemplo de vida real para a gente entender um pouquinho. Lá no começo do século XX, havia um empresário americano chamado Andrew, que ele começou a pesquisar os denominadores comuns das pessoas de sucesso. Ele era bem jovem, passou 20 anos pesquisando isso, sobre a vida dos homens de maior sucesso da sua época. E aí ele começou a estudar mais de 16 mil pessoas ricas. Olha só, ele estudou mais de 16 mil pessoas ricas e poderosas, que em busca do que elas tinham feito, o que elas tinham em comum, né? O que elas fizeram para alcançar isso. Então, entre todos aqueles que foram estudados por ele, né, os 500 milionários mais importantes da época, como, por exemplo, Thomas Edison, Alexandre Graham Bell, Ford, e aí vai. Ele cita muitos exemplos aqui. Entre eles, 500 milionários, né? O resultado foi o seguinte, que foi apresentado inclusive em 1928, né? Que serviu como base para o livro chamado A Lei do Triunfo. Grava o nome desse livro, A Lei do Triunfo, tá? Então, esse estudo seguiu como base, ele foi como base para esse livro. E ele percebeu o quê? Que
essa Perdão. Antes dele publicar o livro, ele, além da pesquisa que ele fez, ele ainda ele submeteu a pesquisa dele para que fosse analisada por banqueiros, por professores universitários, para verificar se o que ele tinha descoberto era verdadeiro ou não, para corrigir, para eliminar erros, né, nas informações que ele tinha colocado ali. E nenhuma modificação foi feita no livro que ele escreveu. Nenhuma modificação. Não foi nem proposta modificação para o livro que ele escreveu. Então, ele, considerando isso um tratado sobre a formação de líderes, né? Um ponto importante para formar líderes, esse livro começou a reunir leis que as pessoas de sucesso seguiam, né? Para serem consistentes ou inconsistentes ao longo da sua vida, né? Então, ele contou a história de várias pessoas, muitas pessoas, e entre elas ele contou sobre um pastor. Esse pastor anunciou nos jornais de Chicago que daria o sermão, né? O que eu faria se tivesse $1 milhão. O sermão do pastor, a palavra que o pastor iria pregar. O que eu faria se tivesse $1 milhão. Então, várias pessoas decidiram ouvir esse sermão do pastor e ele traçou um plano para grandes escolas técnicas, onde jovens poderiam vencer a vida por meio de desenvolvimento e habilidade de como pensar, em termos mais práticos que teóricos, né? Viver mais de prática do que de teoria. Agora, veja bem, o que é interessante nisso é que ele fala assim, ó, depois do sermão ele fala assim: acredito que seja um jovem capaz de fazer o que diz. Vá ao meu escritório, faça... Perdão, eu tô lendo o trecho errado. Ele fala assim, que o mais interessante é que depois do sermão, depois dessa publicação do livro e tudo mais, ele entendeu o seguinte, que o mais importante para as pessoas era procurar produzir o bastante. Ah, você viu, né, Sandro? Isso mesmo, o curso que no Sebrae Legal, que trata muito disso, características comuns de homens de sucesso. E ele percebeu que tinha em comum era o seguinte, é que as pessoas passavam a produzir o bastante para passar, né? Como a formiga. Eles produziam o bastante para que eles pudessem ter uma reserva, né? Para poder eles crescerem, desenvolverem. Eles não produziam o suficiente. Eles produziam o bastante para passar, né? Produziam mais do que a expectativa do outro, mais do que as expectativas dele mesmo. Eles aproveitavam a oportunidade verdadeiramente, né? Por quê? Porque senão seus serviços deixavam de ser procurados. Se eu não fizer, né, mais do que a minha, do que a expectativa do outro, do que a minha própria expectativa, o meu serviço deixa de ser procurado. Então, ele entendeu que essas pessoas eram prósperas porque eram produtivas, porque elas produziam mais do que o esperado, né? Então, se você é uma pessoa útil, se você é uma pessoa que produz, se você é uma pessoa que pensa em pontos favoráveis, se você faz como aquele cara no trânsito que eu contei, que abre lá o seu carrinho e começa a vender o cachorro-quente para não perder sua matéria-prima, né? Por conta do trânsito que está ali, se você é a pessoa que vê a dificuldade como oportunidade, se você não para em meio a
todos os problemas que surgem na sua vida, mas se você corre atrás de ser o melhor, se você trabalha verdadeiramente como se você estivesse trabalhando para Deus, se você não deita no sofá e desiste da vida, se você tem responsabilidade por aquilo que você está fazendo, se você assume a rédea da sua vida, se você agarra o cavalo selado, você vira um homem próspero. Nenhum deles, não vou dizer nenhum, mas muitos deles não tinham dinheiro, não eram ricos, não eram poderosos, não eram nada disso. O que eles tinham em comum é que eles produziram mais do que o que era esperado, né? Como assim, Cláudia, produziram mais do que o que era esperado? Assim, quando você monta uma empresa, eu estava falando isso com o Marcelo esses dias. Você não pode montar uma empresa pensando o seguinte, que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que isso não vai acontecer na sua vida, né? Que você tem que montar a empresa sabendo que vai dar certo. Então, por exemplo, eu fiz uma empresa de copos e aí eu produzo só 5 copos. O que acontece? 5 pessoas vão levar. O restante que quer o copo, ele não vai conseguir levar o copo que ele queria. E aí você não tem para vender. O que eu faço se eu preciso disso? Eu procuro em quem tem. Eu não vou esperar você produzir o copo para que eu tenha. Porque pode ter certeza, outra pessoa vai produzir o mesmo copo que você produziu, de repente na mesma qualidade que você produziu ou até melhor, porque ele já conseguiu identificar os erros que você cometeu, então ele está modelando através de você, então ele vai construir melhor do que você construiu, vai desenvolver isso, né? E se ele tem mais para vender do que você, se ele é mais produtivo do que você, ele vai ser mais próspero do que você. Ele será mais próspero do que você. Então a gente precisa... O nome do livro é A Lei do Triunfo, viu? O que a gente precisa? A gente precisa acreditar naquilo que a gente está fazendo, entendeu? E aí a gente se preparar verdadeiramente, né? Exatamente, Sandro. Infelizmente as pessoas se preparam para o fracasso e não para o sucesso. As pessoas se preparam que vai dar errado. Eu não vou conseguir vender, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir... Cara, se o que você está fazendo é bom e você sabe disso, então faça para surpreender as pessoas, tá? Não faça comedido, não faça aos pouquinhos. Faça verdadeiramente o seu melhor, aproveite verdadeiramente essa oportunidade. Você vê no Cris exatamente isso. Ele aproveita as duas oportunidades. Enquanto ele está vendendo ali o scanner dele, né? Enquanto ele está ali tentando vencer e conseguir um valor para pagar suas dívidas, para poder cuidar do seu filho, ao mesmo tempo ele está ali aproveitando a oportunidade. Cara, ele foge do táxi, né? Porque ele não tinha condições de pagar e ele achou que o cara ia pagar e o cara não paga. Ele empresta um dinheiro que ele não tem para um dos sócios da empresa para poder ele conseguir conversar com o cara por alguns minutos e ganhar essa oportunidade. Então ele faz mais do que o esperado. Ele sai de uma cadeia sujo, pintado, fedendo e vai para uma entrevista de trabalho porque ele quer alcançar essa oportunidade. E ele não mente, ele não diz assim, ele até brinca, ele fala assim, eu queria vir aqui contar uma história bem interessante para vocês, mas eu olhei e vi que o importante é contar a verdade, contar o que aconteceu na minha vida
de verdade e vocês me aceitam se vocês quiserem. Agora eu gostaria que vocês me aceitassem. E quando o cara olha pra ele e fala assim, tá, e se você visse uma pessoa, se você estivesse no meu lugar e você visse uma pessoa no estado que você tá, com essa camisa do jeito que você tá, o que você diria? Aí ele olha e diz, eu diria que ele está com uma calça legal. Ele aproveita a oportunidade. Exatamente, Marcelo. O fracasso também é resultado. E é resultado positivo se você fizer dele resultado positivo. Ele é uma oportunidade. Oportunidade de quê? De aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento, né? Quantos telefones foram feitos antes do correto, né? Do certo aparecer? Por exemplo, hoje a gente tem aí um iPhone, tem um smartphone andando para cima e para baixo, sem linha, sem nada disso. Se você olhar no passado, para se fazer uma ligação, precisava ligar para uma telefonista e a telefonista fazia ligação. Para se ter um telefone, você tinha que ficar numa lista de espera e comprar uma linha. Comprar uma linha. Hoje a gente anda com o celular para cima e para baixo falando pela internet por vídeo. Quantos erros ele teve que superar e ter como oportunidade, como aprendizado para gerar o que hoje nós temos, né? Hoje o que nós temos. Então, a gente precisa olhar para as oportunidades, segurar como segura um cavalo selado e cavalgar com toda a força que nós temos. Não é segurar, agarrar e depois pular fora. Não, é ficar em cima dele. É aproveitar verdadeiramente essa oportunidade. As pessoas que não gostam de trabalho ou não gostam do que fazem, existe um meio de se livrar disso. Se você é uma pessoa que você olha assim e fala, cara, eu não gosto de onde eu tô, como é que eu vou produzir? Como é que eu vou produzir se onde eu tô não é o bastante para mim? Né? Como é que eu me livro disso? Você tem aí uma decisão para tomar. Ou você vai produzir só o suficiente para passar, só o suficiente para ganhar aquele salário do dia a dia, ou você vai produzir o suficiente para encontrar uma saída de onde você está. Porque se você produz só o suficiente para receber o salário que você recebe todos os dias, todos os meses, todos os anos, uma hora as pessoas vão olhar para você e vão procurar alguém que produza mais do que o que você produz. Vão procurar alguém que queira mais do que o que você quer. Tudo que a gente faz é uma oportunidade para o sucesso ou para o insucesso. Quem decide é a gente. Ah, mas eu não gosto do que eu faço, eu não gosto de onde eu trabalho, não gosto. Então, faça uma oportunidade para sair de lá. Crie dentro de onde você está uma oportunidade para sair de lá. Você precisa entender qual é o seu verdadeiro objetivo, qual é o seu verdadeiro sonho, o que você verdadeiramente quer fazer, o que verdadeiramente gera prazer. Entendendo isso, olha para onde você está e verifica o que você pode aprender de onde você está para ser o que você verdadeiramente quer ser. Tem duas pessoas que falam uma coisa interessante, que eu tava comentando isso também esse final de semana, que fala assim, porque a empresa tal me usou durante anos e agora eu vou usar minha experiência dentro da empresa tal como exemplo de onde eu cheguei e o que eu fiz.
E às vezes na minha cabeça eu pensava assim, cara, tá fazendo propaganda da empresa, né, e tal, tá falando da empresa assim, assim, assim. E não é verdade mesmo, durante anos, sei lá, vou falar de mim, durante 15 anos eu trabalhei numa empresa, no Hélio, por exemplo, trabalhei durante 15 anos e eu cresci muito lá, e eu saí de lá como administradora da escola deles, né? Eu era administradora da escola do centro técnico deles e eu saí de lá com resultado de crescimento, desenvolvimento da escola muito, muito alto, graças a Deus. E isso me fez entender que eu conseguia produzir no outro, né? Esse crescimento, esse desenvolvimento, esse sucesso. E era isso que eu queria para minha vida, trabalhar na vida do outro. Então, eu saí de lá e comecei a trabalhar exatamente assim, falando para as pessoas o que eu fiz de diferente, o que eu aprendi de diferente para obter resultado na minha vida. E como... Oi, Fernando, seja bem-vindo, Deus abençoe. E como a gente pode fazer isso no dia a dia para gerar resultado. Então, não interessa onde você está, não interessa quem é o seu patrão, o seu chefe, o seu líder, interessa quem você é dentro do processo e como você aproveita a oportunidade que lhe é dada. É você quem faz a oportunidade. É você quem cria o novo dentro do processo. Se eu aceitasse ser só uma telefonista dentro da empresa Hélio, eu ia morrer telefonista, como hoje tem muita gente lá que é a mesma coisa de que quando entrou. Eu passei 15 anos na empresa Hélio e eu comecei telefonista, fui recepcionista, fui caixa, fui coordenadora, fui gerente, virei administradora. Então, eu aproveitei a oportunidade. Eu fiz, eu construí. Ah, muito legal você falar de você. Cara, mas é verdade. É verdade. Se eu não falar do que eu aprendi, eu vou falar do quê? Da experiência do outro só? Se o outro construiu e eu não, eu tô falando do quê para vocês? De que tipo de desenvolvimento? Porque olhar o outro e não saber fazer igual, não saber modelar, não é ser exemplo. E para falar, eu preciso ser exemplo daquilo que eu tô falando. A gente precisa aproveitar. Eu entrei numa empresa, eu comecei a trabalhar muito nova. A minha família, a gente começou a trabalhar muito novo, mas a gente trabalhou com o meu pai. E depois, o Fernando já contou alguma parte aí da história que ele foi trabalhando sozinho também, como garçom, depois como maître, Marcelo também. Eu comecei como copeira, né, trabalhando só com meu pai, porque meu pai tinha muito medo, isso, empilhar resultado. Meu pai tinha muito medo de eu trabalhar sozinha por conta de eu ser mulher e o medo do que poderia acontecer comigo. O meu primeiro emprego que eu tive fora dos olhos do meu pai foi numa lojinha de R$1,99 que eu trabalhava de 7 horas da manhã até 7 horas da noite. E eu trabalhava de limpar o chão até o caixa. A gente revezava. Então a gente entrava limpando e arrumando estoque e a gente saía lavando o chão da loja. 7 horas da noite. Para ganhar R$400 na época, sem ticket de alimentação, sem vale transporte, porque eu morava perto. Eu trabalhei depois por mais 3 meses numa lojinha de uma livraria evangélica, que eu trabalhei, olha, evangélica. E eu trabalhei durante 3 meses 3 meses não. Meu Deus, não foram 3 meses não, eu trabalhei 1 mês só.
numa lojinha evangélica e que quando foi para receber o salário, evangélica, para receber o salário, a moça que me contratou disse que eu estava fazendo estágio, eu queria saber do quê. Não recebi um centavo. Mas eu aprendi a falar com as pessoas pelo telefone, aprendi a fazer vendas de livros, aprendi a fazer cadastros, a como conseguir cadastros. Eu aprendi. Eu trabalhei em hospitais como residente, trabalhei como... Ai, meu Deus. Eu trabalhei como residente e trabalhei como estagiária em hospitais, como enfermeira. E trabalhei na empresa Hélio. E quando eu entrei na empresa Hélio, tem outras, eu não vou citar todos os que eu trabalhei, não. Mas assim, quando eu entrei na empresa Hélio para trabalhar, eu trabalhei como telefonista. Comecei como telefonista, trabalhando 6 horas por dia. Com 15 minutos de lanche, saí da minha faculdade correndo para a telefonia e fui desenvolvendo. É a gente quem faz oportunidade. Se eu olhasse para a pessoa evangélica que me empregou por um mês e não me deu um centavo e dissesse, não, ninguém vale a pena, não vou trabalhar mais, chega, ninguém presta, evangélico não presta. Talvez eu tivesse sem fazer nada hoje da minha vida. Com medo das pessoas, com medo do resultado que isso poderia dar. É a gente quem faz. É a gente quem faz, é a gente que assume a responsabilidade, é a gente que dá a cara para bater, né? É a gente que dá a cara para bater. A gente não precisa procurar muito longe as oportunidades. Oi, Michele, seja bem-vinda, Deus abençoe. A gente não precisa procurar muito longe as oportunidades, não. A gente encontra as oportunidades exatamente no lugar onde a gente tá. Nesse lugar aí que você detesta, que você é só uma recepcionistazinha, porque as pessoas falam assim, você é só uma telefonistazinha, eu ganho só um salário mínimo. Você não tá crescendo porque você não quer. Nesse lugar, aonde você tá, você não tá crescendo porque você não quer, porque você não está olhando as oportunidades que aparecem para você. Não são as pessoas que te dão, não. Elas aparecem. E você rejeita. Exatamente, as oportunidades estão perto da gente e a gente não se dá conta. Então, a oportunidade existe quando o sol nasce. A oportunidade existe quando a chuva cai. Ninguém tem mais chance de alcançar seu sonho do que o outro. A chance é a mesma para todo mundo. Mas algumas pessoas agarram seus sonhos. Outras desistem dele e deixam ele voar. Frederic, eu não sei se eu vou saber falar esse nome, é Langbrand, não sei. Eu tenho que colocar no Google e ficar ouvindo várias vezes para eu falar, mas dessa vez eu esqueci. Ele fala assim, 2 homens olham pela mesma janela, um vê a lama e o outro vê as estrelas. 2 homens olham pela mesma janela, um vê a lama, o outro vê as estrelas. A pergunta é o que você está vendo através da sua janela? A lama ou as estrelas? E o que você quer ver pela sua janela? A lama ou as estrelas? Pensa nisso. Isso é o que eu queria deixar para vocês hoje, é o que Deus falou ao meu coração sobre prosperidade. A gente fala sobre a lei da sabedoria no próximo vídeo. E dá uma olhada de todo o coração as oportunidades que passam pela sua vida. Não despreze o que Deus está te dando.
Olha, o Senhor, eu vou falar um pouquinho. Eu sei que nem todo mundo é evangélico, e às vezes as pessoas ficam um pouquinho agoniadas, né? Quando a gente fala de Deus, fala assim, eu quero saber sobre como prosperar, não quero saber de Deus. Não existe forma de prosperar sem Deus. Não existe. Prosperidade, não. Pode até enriquecer sem Deus, mas prosperar, não. Não tem como prosperar sem Deus. O Senhor nos dá a oportunidade desde o Jardim do Éden. Nós é que a rejeitamos. E aí ele fala lá em Ezequiel, e a gente tem visto isso em todo texto, a gente vê em Ezequiel, Deus falando a mesma coisa. E às vezes a gente fala assim, nossa, que chato, que chato. Lá vem Deus falando de novo a mesma coisa. Mas é porque a gente não aprendeu. E enquanto a gente não aprende, Deus não para de falar. E ele vem falando em Ezequiel, qual a videira você quer ser? Você quer ser a frutífera, que dá fruto bom? Ou a infrutífera, aquela que é imprestável? O Senhor o tempo todo fala, você quer produzir e ser próspero? Ou você quer ser improdutível, imprestável? O que você quer da sua vida? É você quem escolhe. É você quem faz. É você que desenvolve. Olha, Fernando fez uma live aí com o Marcelo, falando sobre desenvolvimento que traz prosperidade. Fantástica. Fantástica. Então pensa nisso, gente. De todo o coração. Quantas oportunidades a gente rejeita. Por medo, por insegurança, por insensatez. Não desperdiça, não. Elas não são únicas. Existem várias oportunidades. Agora, pegar e fazer depende de você. Não depende de mim. Eu vou orar e eu espero que você ore comigo agora nesse momento. Peça a Deus para te abençoar, para abrir os seus olhos para as oportunidades, abrir as suas mãos para agarrar o cavalo selado e transbordar na sua vida para que você possa transbordar na vida do outro. Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia na Tua presença. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Nos faz prósperos, Senhor, nos faz produtivos. Abençoa o coração de cada um que está aqui. Abençoa as mãos para agarrar o cavalo selado e seguir em frente. Abre os olhos para enxergar verdadeiramente a oportunidade como oportunidade. Mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dor, ao desconforto. Que possamos, Pai amado, olhar verdadeiramente o que o Senhor nos dá, o presente que o Senhor nos deu. Que possamos abrir e não rejeitar. Que os nossos pés estejam fincados na Tua rocha, que é Jesus Cristo. E que em nome de Jesus Cristo, não só essas horas, mas todo o nosso dia, não só todo o nosso dia, mas toda a nossa semana, todo o nosso mês, todos os nossos anos, sejam verdadeiramente na Tua presença, produzindo para a honra e glória do Teu nome. Senhor, eu te peço que essa semente lançada, que aproveite a chuva, que aproveite o sol, germine, cresça, desenvolva e que dê novos frutos, que frutifiquem novas terras, para que o Senhor venha logo nos buscar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, 12:05 nós temos do trono, falando sobre Ezequiel, espero vocês lá.
Que o Senhor abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Beijo, muito obrigada pela presença.